Por volta de 1780, a França era a segunda população mais numerosa da Europa, com aproximadamente 23 milhões de habitantes. A sociedade francesa estava dividida em três ordens ou estados. Primeiro e segundo estado. O clero, que é do primeiro, e a nobreza do segundo. Eles gozavam de privilégios exclusivos. Não pagavam impostos, ocupavam altos cargos do governo e eram mantidos pelo terceiro estado. A igreja cobrava dízimo obrigatório da população e a nobreza recebia impostos e rendimentos sobre o trabalho dos camponeses. Terceiro estado. O terceiro estado era composto de burgueses ligados às finanças, ao comércio e à manufatura, profissionais liberais, trabalhadores urbanos, camponeses, artesãos, entre outros. Sobre eles, principalmente sobre os camponeses, recaía o peso dos impostos cobrados pelo Estado. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa foi a primeira fase da Revolução Francesa, a fase da Assembleia Nacional, que compreendeu os anos de 1789 a 1791. No ano de 1789, a Assembleia conseguiu abolir privilégios da Igreja, pagamento do dízimo e da nobreza tributos pagos pelos camponeses. Contudo, a principal reforma executada pela Assembleia foi a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração estava previsto que todas as pessoas seriam iguais perante a lei. Todos seriam absolutamente livres, com direitos à propriedade privada, à segurança e à resistência a qualquer tipo de opressão contra os direitos naturais, inalienáveis e sagrados. Os bens da igreja foram confiscados e transformaram-se em garantias por parte do governo para a emissão de uma nova moeda. Em 1791, a Assembleia Nacional conseguiu aprovar uma Constituição que estabelecia as seguintes medidas: poder dividido em três instituições, legislativo, executivo e judiciário, governo nas mãos do monarca, porém com poder subordinado à Constituição, voto de acordo com a renda, isto é, jacobinos no poder. A execução do rei Luís XVI pelos jacobinos gerou reações dentro e fora da França. Temerosas com a repercussão da Revolução, a Inglaterra e outras nações monarquistas da Europa uniram-se para atacá-la. Em resposta ao ataque, os jacobinos criaram o Comitê de Salvação Política, responsável pela segurança interna da França e pelo controle do exército. Criou-se também o Tribunal Revolucionário, encarregado de julgar pessoas consideradas inimigas da Revolução. À frente do comitê estava Robespierre, considerado pelos jacobinos o verdadeiro chefe do governo. Assim, esse grupo ganhou força e passou a combater todos os que se opunham à Revolução Francesa, os quais eram considerados traidores e, por isso, presos e executados na guilhotina. Por divergências políticas, os jacobinos executaram inclusive líderes do seu grupo, como Danton, decapitado por ser contrário à violência, e Hébert. Em razão disso, os jacobinos perderam o poder dentro da Convenção. Consequências imediatas da Revolução. Logo após a Revolução, a França tomou a decisão de abolir tudo que remetesse ao antigo regime. Até mesmo algumas palavras foram substituídas. Entre outros exemplos estão as palavras advogado, que passou a ser homem das leis, e impostos, que passou a ser chamado de contribuições.
as pessoas passaram a se tratar nas ruas não mais como senhor, senhora, e sim como cidadãos, na verdade. Além disso, ruas, praças, parques e avenidas tiveram seus nomes trocados, como a Praça Luís XV, que passou a ser chamada de Praça da Revolução. Os veículos de divulgação das novas palavras foram os jornais, que eram dirigidos pelos clubes políticos que se difundiram na época. As mulheres que também combateram durante a Revolução Francesa, reivindicando direitos civis e cidadania política, passaram a ser presença constante nas reuniões da Assembleia Geral. Em 1791, a líder feminista Marie publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Todavia, foi guilhotinada em 1793 e, consequência, as mulheres foram proibidas de assistir às sessões do parlamento. Mesmo assim, elas continuaram a lutar para exercer sua cidadania nos cafés, nos salões e na imprensa. A Revolução Francesa também deixou como um legado uma série de símbolos que mostravam a força da França, entre eles a tomada da Bastilha, o barreto frígio, gorro velho e vermelho, que simbolizava a liberdade, a bandeira tricolor e a Marselhesa. Os ideais da Revolução Francesa até hoje ecoam as cores da bandeira, azul, branco e vermelho, e com o lema liberdade, igualdade e fraternidade.